Nós começamos a estudar o capítulo 11 do livro de Hebreus hoje pela manhã e vimos que nessa galeria dos heróis da fé, o que está esse texto a nos ensinar é que não importa se você é um herói ou não é um herói da fé, porque na verdade quando a gente vai estudar a lista desses homens, vai descobrir que eles eram homens normais, homens e mulheres normais, com problemas, com defeitos, com uma série de situações da vida. Mas o importante é se a gente aprende ou não aprende a viver pela fé. E aí o autor de Hebreus ele vai nos dar algumas razões do porquê é tão importante a gente aprender a viver pela fé. E a primeira razão que nós estudamos estava no versículo 1, onde o versículo 1 vai nos dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E ali nós aprendemos que pela fé nós trazemos à realidade o que ainda não existe. E a ilustração que veio na nossa mente é como se Deus derramasse do céu e Ele mesmo colocasse no nosso coração um fiozinho de esperança. E a gente pudesse segurar naquele fiozinho de esperança e puxar com força pela fé aquilo que Deus já preparou e está lá no céu para Ele derramar sobre a nossa vida. Então andar pela fé é puxar esse fio de esperança das coisas tremendas que Deus já preparou e elas começam a cair sobre nós. A segunda coisa que nós aprendemos é que é tão importante viver pela fé, porque a fé agrada a Deus, e é isso que diz o verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E nós aprendemos aqui é que Deus se agrada, porque Ele preparou para nós muitas coisas. E na medida em que Ele vai derramando essas coisas para nós, nós vamos aprendendo a crer nele, a confiar nele, a depender dele na nossa vida. E isso então alegra o coração de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos está no versículo 7, onde diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família, e por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E aí nós aprendemos que através da fé, tanto salvação como condenação vem ao mundo. Porque pela fé nós somos salvos em Jesus. Mas Jesus ensinou lá em João 3, versículos 17 em diante, que quando nós não assumimos por fé a salvação de Jesus, nós já estamos condenados, porque rejeitamos a bênção de Deus, a oportunidade de Deus. E aí então fé, ele é sinal de bênção, de salvação, mas também é sinal de justiça de Deus e de juízo eterno de Deus. Mas eu quero continuar esse estudo, e eu queria olhar agora para o versículo 11, onde a palavra de Deus vai dizer assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançado em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A quarta razão é que pela fé, o poder de Deus se manifesta em nossas vidas. É interessante perceber nesse texto que Deus não fala de cura. Havia no coração de Sara e de Abraão um desejo de ter filhos, mas a Bíblia diz que Sara é estéril e que ela não podia ter filhos. E a gente podia ouvir falar de cura, ou quem sabe de fertilidade. Mas é interessante que a palavra usada aqui é poder. Poder. E aí a gente vai aprender uma coisa tremenda nesse texto.
Deus não está falando apenas de uma intervenção no corpo ou na vida, mas ela está falando de alguma coisa tremenda da graça que vai acontecendo conosco através da nossa fé, quando a gente vai vivendo essa relação profunda com Deus. Deus revela o seu poder em nós, quando a gente caminha pela fé. E aí a gente vai perceber que o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que creem de muitas maneiras diferentes, mas é manifestação desse poder. É interessante que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente imagina que as mudanças que vão acontecer nos valores da nossa vida, no nosso jeito de viver, são muito complicadas, são difíceis demais. E de repente a gente vê o poder de Deus se manifestando na nossa fraqueza e transformando a nossa vida. É tremendo isso. Há muitos anos atrás eu comecei a estudar inglês, e esse professor de inglês não falava português, então eu aprendia, não tinha jeito mesmo, não é? E ele ia até o meu escritório para conversar e para me ensinar. E ele era uma pessoa canadense, que estava no Brasil, meio sem eira nem beira, sem nada. E de repente eu comecei a conversar com ele, ele falou: o que é que nós vamos estudar? Eu falei assim: olha, eu queria aprender um pouco mais a ter fluência, conversar. Então tá bom, então qual é o assunto que você quer falar? Eu pensei, bom, o assunto que eu mais sei é sobre Bíblia, vamos falar sobre Bíblia? Aí ele falou: tá bom, se é o assunto que você quer falar. E aí eu comecei a compartilhar com ele coisas da palavra de Deus. Eu me lembro que na primeira aula, que ele foi lá no meu escritório, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava conversando com ele e de repente falando da história do filho pródigo, aquele homem entrou num choro convulsivo e ele dizia em inglês, que eu não entendia muito bem, porque nunca ninguém me falou disso. E eu tentava entender do que ele estava falando, e ele pediu licença e foi embora. E eu fiquei muito preocupado com ele, pedi para um missionário americano fazer uma visita junto comigo com ele, e aí o missionário pôde apresentar a palavra de Deus com mais clareza para ele. Mas houve assim uma manifestação de Deus tremenda, tremenda. E começou uma obra de transformação na vida desse homem. Porque pela fé, o poder de Deus começa a intervir na nossa vida. Eu vi na vida daquele homem coisas tremendas. A primeira coisa que aconteceu na vida daquele homem era alguma coisa que ele estava vivendo e que não agradava a Deus. Quando ele chegou no Brasil, ele não tinha onde morar, e estava de pensão em pensão, lugar para lugar. E ele estava dando aula num lugar, e alguém perguntou: onde o senhor mora? E ele disse: bom, eu não estou morando em nenhum lugar. E aí aquela pessoa, com outras intenções, o convidou para morar na sua casa, mas tinha um preço. Aquele homem era homossexual, e queria que ele pagasse a dormida dele lá, com sexo. E como ele não tinha eira nem beira, ele aceitou. E estava vivendo esse tipo de vida. Mas aí chegou a graça de Deus, e o poder de Deus se manifesta na nossa vida de maneiras tremendas. O dia que ele começou a entender a palavra de Deus, ele viu que não dava para continuar assim. E ele começou a orar e disse: Senhor, o que eu vou fazer? Mas o Espírito de Deus dizia para ele: vai, sai daí, sai daí, sai daí. Mas vou para onde? Sai daí. E ele pegou, fez a sua mala e foi embora. E chegou na escola que ele dava aula com a mala. E aí um dos seus alunos perguntou para ele assim: escuta, você vai viajar? Ele deu uma risadinha e falou: não, eu estou com um problema, não tenho onde morar. Minha vida está muito enrolada. E começou a contar algumas coisas para ele. E essa pessoa morava nos Jardins, em São Paulo, numa casa imensa nos Jardins, filho de fazendeiros importantes do interior de São Paulo.
E aquele homem disse assim: sabe, na casa onde eu moro, casa dos meus pais, tem uma casa de hóspedes no fundo, você não quer morar lá? Eu falei assim: olha, eu já entrei nessa encrenca, eu não quero entrar de novo. Ele falou: não, não, rapaz, não tem nada a ver com isso não, é outro assunto. Eu quero te ajudar. Vai morar na casa lá, está aqui a chave, pode ir. E aquele homem foi morar numa casa, que era uma casa de hóspedes, numa mansão, nos jardins de São Paulo. Você pode imaginar isso? Eu me lembro quando ele chegou e disse assim: você não vai entender o milagre que aconteceu comigo, eu não tinha onde morar, Deus me mandou sair. Porque quando a gente caminha pela fé, o poder de Deus se manifesta na nossa vida. E Ele começa a intervir nas circunstâncias da nossa vida. Mas a história não termina aí, eu acho tremendo isso. Porque ele havia fugido de casa. Na verdade, ele era um homem casado, ele abandonou a sua mulher, ele tinha simplesmente desaparecido, sua família não sabia se ele estava vivo ou estava morto, e ele queria vir aqui para o Brasil se esconder, e ele estava aqui incógnito, e na medida que a palavra de Deus começou a falar ao coração dele, ele sentiu que ele tinha que pelo menos falar para sua mãe e para o seu pai que ele estava vivo. Graça de Deus vai transformando a vida da gente, e ele tinha vergonha. E ele então dizia: bom, como é que eu vou fazer? Eu falei: escreve e diz: estou vivo. Eles vão ficar felizes. E então ele começa agora a se corresponder com a sua mãe e com o seu pai. E aí no coração dele começou a vir um peso na alma, dizendo: sabe, eu deixei a minha vida tão enrolada, mas tão enrolada, que Deus está me mandando voltar para o Canadá, para poder pedir perdão para as pessoas que eu magoei, ainda que eu saiba que não tem às vezes conserto as coisas que a gente faz, tem consequências, mas eu queria acertar a minha vida, mas eu não tenho dinheiro. E ele começou a fazer os planos de juntar dinheiro para comprar a passagem e ir para lá. E ele dizia: bom, mas eu não posso só juntar o dinheiro para a passagem, eu preciso também guardar algum dinheiro, porque mais ou menos nessa época vai estar fazendo menos 30 graus lá no Canadá, e eu não tenho roupas para isso, eu vou ter que comprar roupas. E olha só como o poder de Deus é tremendo. Numa das cartas que eles estão conversando, a sua mãe escreve assim: filho, essa semana eu senti no meu coração que você quer voltar para o Canadá, e que você não tem dinheiro para voltar, e que você nunca ia pedir esse dinheiro para voltar. Eu te conheço. Então eu quero te avisar que no banco tal tem uma ordem de pagamento com tanto dinheiro que eu e seu pai desejamos dar para você comprar a passagem e voltar para casa. E ela escreveu assim: olha como é tremendo, porque Deus pega as palavras que a gente fala para dizer: isso aqui não é coincidência, sou eu. E diz assim: e não se preocupe com o frio, porque nós iremos buscar você no aeroporto com as roupas de frio. Eu fiquei pensando: que coisa tremenda. E aí ele me mostrou aquela carta e disse: olha só o que Deus fez. Quando a gente começa a caminhar pela fé, o poder de Deus se manifesta na nossa vida. E se for preciso mexer em céu, em terra, em circunstâncias, em pessoas, as coisas vão acontecer. Ele marca uma despedida, faz um almoço para mim e para minha esposa, a gente se despede e ele vai para o Canadá. Quando chega no Canadá, ele me escreve. Depois de algumas semanas ele volta a escrever outra vez. Depois de um mês ele escreve outra vez. E uma das cartas dele dizia assim: Deus me deu um grande privilégio. Eu não sabia, mas meu pai estava muito doente com câncer. E quando eu cheguei aqui, é que eu descobri o que estava acontecendo. E Deus me deu um grande privilégio de poder cuidar do meu pai até o último dia que ele estava vivo. E tive a alegria dele nos meus braços, eu cuidando dele, vê-lo receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Deus é tremendo. Ele chegou na hora certa, porque Deus tinha um plano. Aí um dia ele me escreve outra vez e eu fico preocupado. Ele diz assim: olha, a minha ex-esposa já está casada, mas eu fiz tanta bobagem, mas tanta bobagem, que eu tenho que pedir perdão para ela. E eu estava preocupado que podia dar uma confusão. E olha como são as coisas de Deus. Ele liga para o atual marido dela e diz assim: olha, eu sei que vocês estão casados, eu não tenho nenhuma intenção de atrapalhar a vida de vocês, mas eu deixei um buraco no coração da sua esposa, pelas burradas que eu fiz. Eu só queria pedir a permissão a você, para que junto com você, a gente pudesse conversar, e eu pudesse falar o que Deus está fazendo na minha vida hoje. Bom, ele estava muito ansioso, porque ele me disse o que ia fazer, e eu imaginei assim: vai dar confusão. Mas Deus é poderoso. Não é que o homem falou: tudo bem. E aí marcaram um encontro num lugar público, e lá foi o marido, a mulher, a ex-mulher dele, e ele então fala: olha, eu só vim aqui porque a Bíblia ensina que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tem que ter coragem de pedir perdão, e eu vim aqui para pedir perdão. Eu sei que a nossa vida conjugal não tem mais, você já está casado, mas eu quero dizer para você que eu vou construir uma vida com um caráter diferente, porque Jesus entrou na minha vida. Queridos, quando a gente começa a caminhar por fé, o poder de Deus começa a se manifestar. E sabe, o que eu estou falando levou mais de ano tudo isso, mas a graça de Deus não para de trabalhar, e o poder de Deus vai se revelando nas coisas. Aquele homem que tinha perdido tudo, que não tinha emprego, que não tinha casa, agora é bem constituído, tem uma família, vive na graça do Senhor, porque o poder de Deus continua se manifestando até na fraqueza daqueles que são servos de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que Sara e Abraão, que já era bem velhinho, receberam poder para gerar um filho, porque era o poder de Deus que estava atuando na vida deles e completando os propósitos de Deus para eles. Há coisas tremendas do poder de Deus que Ele quer fazer na tua vida. E essas coisas tremendas do poder de Deus que Ele vai fazer na tua vida vão acontecer porque Ele vai estar interferindo, colocando a sua mão nas coisas concretas do dia a dia. Quando Ele falar para você: levanta, e você tiver com medo de levantar, o poder dele vai estar na frente para te amparar. Quando Ele falar: volta, você vai voltar, e o poder dele vai estar lá na tua frente, porque é o poder dele que se manifesta na nossa vida, quando a gente caminha por fé. A segunda coisa que eu queria deixar, quinta do nosso estudo, com você, é o que se encontra nos versículos 29 e 30, e diz assim: pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. E pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. O autor de Hebreus queria que entendêssemos que ainda que Deus deseje derramar poder dele sobre as nossas vidas, os milagres são só dele. É interessante. O poder de Deus está acontecendo através da gente em coisas naturais. Como tudo isso que eu falei na vida desse homem, como a vida de Sara e de Abraão, em que Deus vai interferindo, Ele vai colocando graça, Ele vai derramando o poder dEle, que vai interferindo nas questões. Mas há momentos na nossa vida em que Deus fará milagres. Coisas que a gente sabe que não tem nem como passar pelas nossas mãos. E aí ele vai citar 2 grandes milagres das Escrituras.
O milagre de quando o povo de Israel estava saindo e fugindo do Egito, e eles se deparam num beco sem saída. Eles chegam aonde está o Mar Vermelho, havia uma ravina atrás, onde eles tinham passado no fundo daquela ravina, e atrás daquela ravina estava o exército de Faraó. E eles iriam naquele lugar, não tinha como voltar, e só o exército de Faraó não exterminava o povo, porque a coluna de fogo do Senhor estava impedindo. Literalmente, é isso que a Bíblia diz. E eles só têm o mar pela frente. E aí o povo está desesperado. Eu acho que eu também estaria desesperado. E todo mundo começou a se ajoelhar no chão, e orar, e clamar, e pedir misericórdia de Deus. Eles olhavam lá atrás o exército chegando. E eu acho tremendo, porque Deus diz uma coisa estranha para Moisés. Ele diz assim: diga ao povo que marche. Se eu estivesse lá, eu ia dizer: Senhor, marchar para onde? Para onde, Senhor? Para onde a gente vai? Ele disse: diga ao povo que marche na direção do mar. Pela fé, a gente obedece. Eu não tenho bem certeza se Moisés podia saber o que Deus ia fazer. A Bíblia não fala sobre isso. Eu vou dizer o que eu penso, está na minha cabeça. Porque Deus não fala tudo o que Ele vai fazer para a gente. Ele já falou todos os detalhes para você de como Ele vai agir? Eu acho que Deus disse para Moisés: marcha. E aí Moisés pensou assim: Senhor, mas marchar para onde? Marcha, vai na direção do mar, marcha. E aí Moisés se enche de coragem e diz: povo, vamos marchar na direção do mar. Eu acho que todo mundo olhou assim: Moisés, tu és doido, hein, rapaz, como é que é? Mas eu acho que tinha uns poucos líderes, e eu não acredito que tenha sido uma multidão, que ouviram a voz de Moisés e começaram a marchar. E a Bíblia diz que um forte vento começou a soprar, e as águas começaram a se separar, e duas muralhas tremendas de água se levantaram de um lado e de outro. E aí o povo, quando viu aquelas muralhas, passou correndo a pé enxuto, diz a Bíblia, até o outro lado. E quando os inimigos tentaram fazer a mesma coisa, a muralha de água se fechou. Moisés sabia que ele não podia. Moisés sabia que era mais do que apenas uma intervenção circunstancial, que naquela hora ele precisava de um milagre. E aí Deus disse para ele marchar. E ele não sabia muito bem como é que era esse negócio, mas ele tinha que marchar. E ele começou a marchar junto com o povo. E o milagre de Deus aconteceu. O segundo exemplo que aparece na Bíblia vai acontecer com Josué. E aí a questão é tão tremenda, porque eles estão conquistando a terra, e eles se deparam com uma cidade murada. Seus muros de pedra podiam passar duas carroças, uma do lado da outra, em cima do muro. E aquilo era inexpugnável, não dava para entrar. Eles não tinham nenhum instrumento bélico como existe hoje, bombas, canhões, etc. Eles só tinham paus, pedras, espadas e escudos e lanças. E a gente não destrói um muro de pedra assim. E aí Josué está olhando para aquele muro, porque Deus disse para ele que vai dar a vitória. E ele está olhando para aquele muro e talvez pensando, se fosse eu estaria pensando: Senhor, que furada que eu entrei aqui. Como é que vai ser esse negócio do muro aqui? Eu estou olhando para lá, e estou olhando para cá, tentando achar uma rachadura, tentando achar alguma coisa. E sabe quando você olha e não vê nada? Você já se viu nessa condição? Que você olha e não vê nada, não tem jeito. E aí vem um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz para ele: eu tenho a estratégia. Qual é a estratégia? Você vai rodear a cidade todo dia. E no 7º dia você vai rodear 7 vezes. E quando for a 7ª vez, todo mundo vai gritar.
quebrar os jarros, e a muralha vai cair. Se fosse na linguagem de hoje, diz assim: tu vai ganhar essa guerra no grito, literalmente. Agora você imagina Josué falando com os generais dele, qual era a estratégia de batalha dele? Qual é a estratégia? Nós vamos rodear, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no 7º dia nós vamos fazer 7 vezes, e na 7ª vez a gente vai gritar, esteja pronto, diz a Bíblia, porque onde você estiver gritando, o muro vai cair, e você vai ter que entrar por aquela brecha. Eu acho que os soldados olharam assim: vamos fazer o seguinte, vamos marchar bem longe das flechas dos homens, porque se gritar e não cair, a gente sai correndo. Eu não duvido que tinha muita gente pensando assim, fala a verdade. E aí outra vez, não é só o poder em meio às circunstâncias, os milagres de Deus começam a acontecer. E quando eles começam a gritar, e queridos, todo mundo sabe que aquela muralha não ia cair com um grito. Olha a ironia de Deus, Ele faz algo para a gente saber que não é apenas o poder dEle nos abençoando, mas é uma intervenção do céu. É aquilo que é Deus entrando na história, colocando a sua mão pessoalmente. E aí a Bíblia diz que aquelas muralhas caem, e o povo agora, motivado por verem aquilo que é o impossível acontecer, vão e entram naquela cidade, para fazer o que é possível, batalhar em nome do Senhor dos Exércitos. E aí a gente vai aprender uma coisa tremenda. Quando a gente caminha pela fé, a gente vai ver ao longo da nossa vida o mar se abrir e as muralhas caírem. E a gente vai passar por determinadas circunstâncias que a gente vai dizer assim: como foi que aconteceu isso? E não vai ter outra resposta a não ser o Deus Todo-Poderoso, a quem eu sirvo e amo, e a quem eu persigo pela fé, se manifestou tremendamente na minha vida. Eu tenho na minha história algumas marcas, é interessante isso, né? Que o mar não se abre todo dia, nem a muralha cai todo dia. O poder de Deus se manifesta todo dia. Mas não é todo dia que o mar se abre, nem é todo dia que a muralha cai. Mas todos nós, quando andamos por fé, vamos ter marcas na nossa vida de dias em que o Deus Todo-Poderoso abriu o mar para a gente. E o Deus Todo-Poderoso fez cair muralhas intransponíveis, para que a gente saiba, e a gente possa falar para os nossos filhos, e possa falar para os nossos netos, e possa falar até para os nossos bisnetos, e enquanto a gente tiver vida, a gente não pare de falar que há um Deus Todo-Poderoso que se importa conosco e que nós podemos caminhar com Ele pela fé. Não é tremendo isso? Eu tenho na minha vida as minhas marcas de muralhas que caíram e de mar que se abriu, que eu não sei explicar, não sei como, não sei de que jeito, mas eu tenho certeza que foi a intervenção do Todo-Poderoso. Eu sei que não vai acontecer todo dia, mas isso me dá a alegria de saber que quando eu estou no centro da vontade de Deus, fazendo o que é o propósito de Deus, e aquilo que Deus quer fazer, ninguém vai impedir que Ele faça. E se for preciso arrebentar as muralhas, Ele vai arrebentar. E se for preciso abrir o mar, Ele vai abrir o mar. E aí eu posso caminhar por fé, sabendo que Deus manifesta o seu poder, e a gente vai ver o poder dele fluindo através de nós, nas circunstâncias da vida. Mas quando a gente imaginar que nem isso funciona,
Ele abre as janelas dos céus e intervém com toda a sua graça. Por isso vale a pena caminhar por fé. Para concluir aquilo que a gente está estudando, eu queria ir para a parte final desse texto. E diz assim a partir do verso 33: os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. É interessante que quando o autor de Hebreus vai concluir esse texto, falando dos exemplos dos homens que aprenderam a viver pela fé, ele afirma alguma coisa que nos surpreende. Porque a fé, que é sempre o fio da esperança semeada em nossos corações, nem sempre é só para livramento e coisas maravilhosas. Como assim? Nesse texto ele vai falar de um tipo de fé que muitos dos cristãos do passado viveram e muitos do presente ainda estão vivendo, que é a fé para ser mártir, para morrer por Jesus, que era a fé para enfrentar sofrimentos, que era a fé para ser afligido e maltratado. É interessante contrastar isso com a parábola do Senhor Jesus sobre os solos. E quando ele fala que a semente caiu em vários solos, ele vai dizer que algumas pessoas, elas se afastam de Deus quando nem tudo dá certo. Porque na verdade não tinham fé. E não eram capazes de confiar que em toda e qualquer circunstância, Deus tem um plano para a nossa vida, e esse plano é perfeito. Só pela fé você vai caminhar assim. Só pela fé. É desse tipo de fé que o autor de Hebreus está falando aqui. Fé para ser, quem sabe, perseguido e maltratado. Mas mesmo assim a Bíblia vai dizer que vale a pena viver pela fé, porque é por ela, diz o verso 34, que da fraqueza tiramos força. Andar pela fé é aprender uma dinâmica tremenda da graça de Deus, que é na fraqueza da tua vida, quando você se sente o menor e quem sabe o pior, dali Deus suscita força e graça sobre você. E aí não importa o que está acontecendo aqui fora, a gente tem uma percepção da vida, uma percepção das pessoas, uma percepção do propósito totalmente diferente. Porque Deus se revela em nossas fraquezas. É interessante que quando a gente estuda isso aqui no livro de Hebreus, a gente vai encontrar na Bíblia um exemplo disso, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, onde diz assim, versos 7 a 10, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim.
Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. Você pode imaginar que coisa tremenda é isso na mente do apóstolo Paulo? Olha só que coisa tremenda. Deus já havia usado o apóstolo Paulo para fazer milagres. Pessoas tinham sido curadas através do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que a coisa era tão assim incrível, a manifestação do poder de Deus, que algumas pessoas pegavam alguma coisa que Paulo estava usando e levava para casa, e quando essa coisa que Paulo estava usando, nem que fosse um lenço, tocava nas pessoas que estavam enfermas, elas ficavam curadas. Era uma manifestação tremenda do poder de Deus. Mas esse poder não era de Paulo, era de quem? De Deus. E aí Paulo recebeu um espinho na carne. Muitos autores dizem que esse espinho na carne é uma enfermidade que ele tinha nos olhos. E eu imagino esse homem dizendo: Senhor, tu já me usaste para curar tanta gente. Se até pegaram lá o meu turbante e levaram, a pessoa ficou curada. Então não é problema, Senhor, cura meu olho. E não aconteceu nada. Aí ele diz: não, Senhor, talvez eu não tenha orado direito. O Senhor entendeu o que eu estou falando com o Senhor? Já aconteceu um monte de milagre. Agora está na minha vez, faz no meu olho. Segunda vez. Terceira vez. E eu acho que aí Paulo teve um bate-papo com o Senhor. Senhor, o negócio é o seguinte: como é que é? 3 vezes já falei com o Senhor. O Senhor não respondeu, o que está acontecendo? E aí o Senhor diz assim: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Senhor, não, vamos conversar direito. Não é bem assim. Paulo, a minha graça te basta. Paulo, você é capaz de crer que mesmo no meio dessa luta eu tenho um propósito para você? Paulo, você é capaz de crer que mesmo seus olhos estando prejudicados, eu vou derramar a minha graça e continuar derramando a minha graça na tua vida? Paulo, você tem fé para acreditar que a minha graça é suficiente na tua vida? E é interessante que Deus vai trabalhando a vida dele, e ele chega a algumas conclusões. Essas conclusões são de Paulo. Ele diz assim: eu já vivi tantas experiências tremendas com Deus, não apenas de curas, de milagres, mas eu já fui arrebatado ao terceiro céu, eu já vi as coisas gloriosas do céu. Mas nessa enfermidade, o Senhor não quis me curar, porque Ele me disse que a minha graça te basta. E aí ele diz assim: eu acho que Ele não queria que eu ficasse orgulhoso das coisas que Ele já fez por mim. E então, anda, Paulo, comigo pela fé. Às vezes, quando Deus está fazendo tantos milagres na nossa vida, a gente entra no piloto automático. Você já andou no piloto automático com Deus? E a gente está lá na boa, legal, maravilhoso, tal. E aí Deus desliga o piloto automático e diz: e agora, filho? E diz: Senhor, por que o Senhor desligou o piloto automático? Para você não se esquecer que é só pela fé que a gente pode caminhar. Por isso, Ele vai dizer: agora eu me glorio nas fraquezas, nos insultos, nas batalhas,
porque eu sei que a graça de Deus não me abandona em nenhuma situação da minha vida. Não é tremendo? E aí você vai me perguntar, mas pastor, e o fio da esperança? Como é que funciona? É interessante porque Deus continua a derramar o fio da esperança. E Ele nos dá convicções. Como, por exemplo, na própria vida do apóstolo Paulo. Eu creio que esse homem parou de orar pela cura. Porque Deus havia dito para ele, derramei a minha graça, fica aí na tua, que eu tenho um propósito para você. Mas eu vou encontrar outra experiência de Paulo, quando ele está numa cidade e chega um profeta, e o profeta fala de alguma coisa que já estava no coração de Paulo, ele só testifica o que Paulo já sabia. Você lembra daquele fiozinho da esperança que Deus desce, coloca para a gente? E o fiozinho da esperança era esquisito. Paulo, você vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém você vai ser preso. E a tua prisão não vai parar em Jerusalém, você vai parar em Roma. E você vai ser julgado pelo imperador, porque eu tenho um plano para você lá na prisão de Roma. E esse sentimento estava no coração dele, uma coisa doida, maluca. Eu não sei se Paulo tinha compartilhado com seus companheiros de equipe ou não, mas se ele compartilhasse, alguém dizia, Paulo, para com isso. Esse negócio está muito esquisito, está pensando o quê? Está com síndrome de Jesus Cristo agora? Que negócio é esse? Né? Não, para com isso, não é bem assim. Eu não sei se ele compartilhou, mas eu acho que diriam isso. Mas daí chega o profeta, amarra Paulo com um cinto e diz, olha, vai acontecer isso. E Paulo diz, eu já sabia. Porque Deus já tinha colocado esse fiozinho de esperança, de certeza. E aí, todos os líderes dizem assim, Paulo, se você já está sabendo que lá em Jerusalém você vai ser preso, não vai para Jerusalém. É lógico, Deus já te avisou, não vai para Jerusalém. E ele diz assim, não, Deus também me avisou que é plano dele que eu seja preso em Jerusalém e vá até Roma. Você está entendendo o que é fé? Fé não é apenas a celebração das muralhas que caem, ou do mar que se abre. É um compromisso tão profundo com Deus, que eu quero andar com Ele em toda e qualquer situação da minha vida. Porque eu sei que nada, nem ninguém vai poder me separar do amor de Deus em todas as circunstâncias da vida. E aí a gente vai caminhando. A gente vai caminhando por fé. Algumas vezes Deus vai dizer, fica tranquilo que a muralha vai cair. Outras vezes Ele vai dizer assim, eu tenho um plano para você no meio de tudo isso que está acontecendo. Tenha paz, porque a minha graça está sobre a tua vida. E aí a gente vai ter que entrar nessa dinâmica, de aprender a caminhar com Deus em toda e qualquer circunstância. Mas a promessa que esse texto nos dá, é que não importa como e de que maneira você esteja caminhando, em que circunstâncias, Deus vai te ensinar uma coisa, pela fé. Você vai pegar lá das fraquezas e você vai tirar forças. E o mundo vai dizer, como é que essa pessoa está conseguindo viver assim? E o seu testemunho vai ser, da minha fraqueza Deus tem colocado força. Você já viu pessoas que consolam? Anos atrás eu fui fazer uma visita para uma senhora bem idosa, ela estava bem enferma já, bem velhinha, já com muitas limitações, e aí eu fui fazer uma visita pastoral, uma visita de consolação. Mas eu nunca mais vou me esquecer daquela visita. Aquela velhinha, desdentada, toda carcomida, deitada numa cama, começou a falar com uma alegria de Jesus, do poder dele, de como ele cuidava dela, do que estava acontecendo.
que quando eu saí de lá, eu disse assim: quem foi abençoado e consolado fui eu. Louvado seja Deus. Porque essas pessoas que caminham por fé, da sua fraqueza, tiram forças. Porque o Deus Todo-Poderoso está com elas. A gente não vai entender porque Deus permitiu que Estevão, esse homem de Deus, fosse apedrejado. Mas quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que o céu se abriu e ele viu o trono de Deus e Jesus em pé à direita do Todo-Poderoso. E naquela hora o rosto desse homem ficou transfigurado na beleza da glória que ele estava vendo. E ainda que as pedras batessem, ele podia dizer: Senhor, não lhes impute pecado, porque eles não sabem o que fazem. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso? Porque da sua fraqueza, eles tiram força. E sabe por que tiram força? Porque quem caminha pela fé tem os céus abertos diante dos seus olhos. E eles caminham com Deus como Enoque que caminhou com Deus. E eles aprendem a ver o que Deus está vendo. E ainda que eles não tenham todas as respostas, eu não conheço ninguém que tenha todas as respostas. Eles têm uma grande certeza: o Senhor é por eles. Por isso eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Caminhar por fé, como eu falei hoje de manhã, não é um passe de mágica, uma varinha de condão, ou o gênio da lâmpada que tem agora a obrigação de fazer o que eu mando. Caminhar por fé é entrar numa nova dimensão. A gente vê o céu aberto, a gente conhecer o Todo-Poderoso, é crer na vida eterna, é crer no imponderável de Deus, é crer nas coisas que vão além desse tempo, mas é viver esse tempo numa certeza absoluta de que Deus tem um plano para a nossa vida, e que nenhum fio de cabelo vai cair da nossa cabeça se Deus não permitir. E aí a gente caminha por fé. Nessa noite eu queria orar com você, queria te convidar a viver pela fé. Vale a pena viver pela fé. Há descobertas tão tremendas. Deus vem e coloca uma gotinha de esperança na nossa alma. Um fio do céu na terra, dizendo: olha, quero fazer coisas tremendas por você. E pela fé a gente segura esse fio. E eu diria para você: pode puxar com força, porque Deus tem muito para derramar sobre a tua vida. Pela fé a gente vai agradando o coração de Deus e vai tendo o nosso coração agradado pela graça do Senhor. E a gente vai aprender a ter intimidade com Deus. Pela fé, salvação, vida eterna vem para a nossa vida. Pela fé, nós vamos ver o poder de Deus agindo na terra. Pela fé, a gente vai ver muralhas caírem, mar se abrir. E pela fé, a gente vai enfrentar qualquer batalha dessa vida, qualquer luta, qualquer sofrimento, porque mesmo no meio dessa luta e desse sofrimento, da nossa fraqueza, o Senhor vai suscitar força no poder do seu Espírito Santo. Nessa noite eu queria orar por você. Esse é um tempo de oração, oração de fé, de confiança, de a gente se entregar nas mãos de Deus. Eu não sei se a muralha tem que cair, se o céu tem que se abrir, ou o mar tem que fazer as muralhas para você passar pé enxuto. Eu não sei se no meio das lutas você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus dizendo: fica calmo, porque a minha graça te basta, fica tranquilo, eu tenho um plano para a tua vida, espera para ver o que eu quero fazer na tua vida. Mas uma coisa eu sei: eu não quero viver de outra maneira a não ser caminhando pela fé.
Sabe por quê? Porque as coisas da vida vão acontecer com Deus ou sem Deus. Tuas batalhas, as tuas lutas, teus sofrimentos, tuas enfermidades, teus problemas. Você acha que vai ter uma vida sem Deus, sem problemas? Não, eles existem, fazem parte da vida. Mas quando eu caminho pela fé, eu entro na dimensão da intervenção de Deus em todas as áreas da minha vida. E quando Ele diz sim, as muralhas caem. Mas se Ele disser não, não é uma tragédia, porque eu sei que Ele tem um plano para a minha vida. E eu não estou olhando só aqui, eu estou olhando o grande plano que Deus tem para mim. E eu estou tranquilo, porque eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que Ele é poderoso. E Ele não somente vai guardar o meu tesouro até o dia final, mas Ele vai me conduzir até o seu propósito. Então, o que é que eu perdi? Não perdi nada. Agora, sem Deus, eu perdi tudo. Porque a intervenção de Deus se manifesta pela fé. Deus já preparou o celeiro todo dele, mas você tem que segurar na cordinha lá, nessa linha tênue e puxar com força, para que Deus abra os céus e derrame pela graça dele, através da fé, aquilo que você precisa na tua vida. Então hoje eu queria te convidar a se lançar nos braços de Jesus. Senhor, eu não sei, eu não entendo, eu me sinto o menor de todos, o mais fraco de todos, mas eu sei que Tu tens um plano para a minha vida. O Senhor já colocou uma sementinha de esperança no meu coração, que eu não sei explicar porque ela está aqui. O Senhor semeou, e eu quero tomar posse crendo que o Senhor tem algo a fazer na minha vida. E aí quando a gente toma posse, o céu se abre e a graça de Deus desce. Então se você é a pessoa a quem o Espírito Santo está falando hoje, eu quero orar por você. Eu quero que você ore junto comigo uma oração de fé. E eu vou te convidar para você, pela fé, sair do seu lugar, vir aqui para frente, para a gente orar junto. E a gente se colocar na presença de Deus. E contar para Ele o que está dentro da nossa alma. E não ir embora, mas se colocar na mão de Deus para Ele nos levar para onde Ele tem o seu plano na vida. Então se você é essa pessoa, vai sair do seu lugar agora, em nome de Jesus, vem para cá. Se tem uma família que está vivendo alguma coisa assim profunda e está precisando de uma intervenção de Deus em casa, vem para cá, porque Deus quer fazer um milagre na sua casa hoje. Vem para cá, porque o Senhor tem algo para fazer na tua vida. E a gente vai aprender a andar por fé. A gente vai aprender a atravessar as batalhas da vida por fé. A gente vai caminhar pela fé, num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que intervém, num Deus que transforma, num Deus que mexe nas estruturas, que às vezes vai usar as nossas mãos para fazer isso, e às vezes Ele vai abrir o céu e colocar a mão dEle para fazer, mas a gente vai estar junto aqui, na presença do Senhor, buscando a face do Senhor e crendo no poder tremendo e libertador desse Deus. Então se você é essa pessoa, pode chegando, vem para cá, em nome de Jesus, pela fé, só pela fé, não tem outro jeito, só pela fé. Aleluia. Estou vendo várias crianças aqui, não é? Então, eu queria que elas fossem abençoadas. Você me ajuda? Tá? Quem estiver perto das crianças, coloca a mão no ombro ou na cabeça dessas crianças. Tem ali pequeninos ali. Chega junto, coloca ali. Pode ser qualquer pessoa que está ali do lado. Coloca a mão, tá? Tem uma outra criança aqui. Põe a mão, tá? E eu quero orar por essas crianças, tá? Porque a Bíblia diz, tá? Que a fé dos pequeninos ensina a gente grande. Tá? E eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida e que essa fé nos ensine, viu? Louvado seja Deus pela sua vida, viu, querido? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu quero começar orando por esses pequeninos.
e te agradecer porque a fé que eles trazem no coração é ensino e glorifica o teu nome. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa hora eles sejam abençoados pelo Senhor, benditos do Senhor, e que na medida em que eles estejam crescendo, o Senhor esteja ao redor deles, e que eles sejam fortalecidos a cada dia na tua graça. Que o Senhor vá revelando dia a dia o teu propósito, o teu plano para a vida deles, e que em tudo eles sejam ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Torna-os em homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero que nós oremos juntos aqui. Você tem motivos especiais de oração, não tem? O que é que está no teu coração? O que é que está machucando a tua alma? Então agora você vai segurar na mão de Deus. Você vai dizer: Senhor, estou buscando o Senhor. Eu não sei como é que funciona não, mas derrama graça sobre a minha vida. Estou precisando da tua graça. Fala com Deus agora, abre o teu coração, conta para Ele o que está acontecendo. Se tiver circunstâncias, fala das circunstâncias. Se tiver nomes, cita nomes. Fala, como se você estivesse falando com qualquer pessoa. E diz para Ele: Senhor, eu hoje vou colocar minha vida nas tuas mãos. E aquilo que o Senhor preparou para mim é isso que eu quero. Eu vou abrir mão do controle para deixar o Senhor controlar a minha vida e me mostrar o teu caminho, porque eu quero andar pela fé. Senhor Jesus, escuta a oração do teu povo. Há tantas circunstâncias que estão ocorrendo que a gente não tem nem ideia. Eu não consigo entender, Senhor, o que está acontecendo na vida dos teus filhos. Eu sou de carne e osso, pecador, cheio de defeitos, como qualquer pessoa que está aqui. Mas eu quero te pedir, Senhor, que aquilo que está na tua palavra comece a acontecer na vida desses teus filhos. Que eles tragam a realidade, aquilo que não existe. Aquilo que o Senhor semeou no coração deles, que o Senhor quer fazer, comece a fazer, Senhor. Ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, que eles aprendam a caminhar contigo, que eles conheçam o teu poder, que a vida eterna e a salvação venha sobre a vida deles, que a casa deles seja, Senhor, envolta na tua graça, que o Senhor lhes ensine a ser marido, mulher, filhos, segundo a tua vontade. Que no meio das circunstâncias o Senhor vá à frente deles, e que eles aprendam em toda e qualquer situação confiar no Senhor e andar com o Senhor. Fica com eles agora, Pai, e faz milagres na vida desse teu povo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Olha para quem está perto de você e diz assim: ó, só pela fé. Fala aí. Só pela fé, tá? Então deixa eu falar algumas coisinhas antes de a gente terminar esse culto aqui com você. Se você hoje está, quem sabe pela primeira vez, fazendo essa entrega da sua vida, tá? E você está dizendo: bom, e agora? Qual é o próximo passo? Tá? Então eu queria ajudar você. Então tem aqui um grupo que está de jalequinho vermelho aqui na minha esquerda, e eles podem te dar algumas orientações. Todos aqui têm Bíblia, tá? Aleluia. Você tem uma Bíblia que você entenda, porque às vezes a grande dificuldade de entender a Bíblia é porque ela está numa linguagem difícil, tá? Porque muitas das nossas Bíblias foram traduzidas há 300 e tantos anos atrás, e tem a linguagem de 300 e tantos anos atrás. Então, se você tem uma Bíblia que você não entende, tá? Eu quero dar uma de presente para você, tá? Você vai pegar, é uma pequenininha, cabe na tua bolsa, dá para você carregar, tá? Não é Bíblia de enciclopédia, tá? E você pode ler, tá? E eu desafio você, começa a ler o Novo Testamento, conhecer aquilo que Jesus tem para a vida de vocês, porque é Ele que vai falar todo dia o seu coração. Então, se você quiser uma Bíblia de presente, procura qualquer pessoa que está aí com jalequinho vermelho e fala assim: eu quero aquela Bíblia que o pastor prometeu, tá?
e você vai ganhar de presente, tá? É alguma coisa que a igreja quer dar de presente para você, porque é a palavra de Deus, né? A gente quer distribuir essa palavra de Deus, tá? Nós temos um programa aqui na igreja que a gente chama de discipulado, sabe que é um coaching, tá em moda esse negócio de coaching, né? Então, é um coaching espiritual, alguém que vai acompanhar a tua vida, o que é que está acontecendo, qual é a batalha que você está vivendo, como é que Deus pode intervir nessa batalha. Então, se você quiser que alguém maduro espiritualmente acompanhe a tua vida, então você vai pedir para uma dessas pessoas que estão de vermelho, que eles vão poder te ajudar, tá bom? Então vocês vão chegando aqui na frente, todo mundo que está de vermelho, fica bem aqui na frente para mim, tá? Então se tiver alguém que deseja alguma dessas coisas, você vai chegar perto deles, tá? E eles vão te ajudar nesse processo. Se você não quer, você vai voltar para o seu lugar, tá bom? E a gente vai estar junto aqui, nessa busca de Deus. Fica todo mundo de pé agora, né? Dá a mão para quem está perto de você.